Amém, igreja? O pastor Geraldo me deu a incumbência de abrir essa série de palavras, né? Que vai estar falando sobre a família, com o tema família saudável. Mas hoje, nos dias que nós estamos vivendo, graças a Deus que as famílias não têm problemas nenhum, né? Então quase que seria desnecessário essa palavra, né? Ou tem? Será que eu falei besteira? Então nós cremos que nós estamos passando dias difíceis. Eu creio que hoje, os casais de hoje, os papais, né? Eu sou papai e sou vovô já, né? Meus filhos já estão crescidos, mas os papais de hoje precisam de uma habilidade do céu para poder conduzir o seu lar, o seu relacionamento conjugal e a sua casa como um todo, né? A sua família, especificamente o seu relacionamento e os seus filhos, que não estão fáceis, né? Nós sabemos. Então já foi inclusive lido esse texto de 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 8. Mas eu tirei dois textos que se encontram no Salmo 127 e o Salmo 128. O Salmo 127, ele vem especificando que ele é um salmo escrito por Salomão. O 128 não. Nós temos, mas atribuímos uma sequência, porque nós estávamos ouvindo, inclusive, uma palavra ontem, quer dizer, já ouvimos isso outras vezes, mas esse pastor Augusto Nicodemos, e ele falando sobre o perigo que nós temos de interpretar a palavra de Deus com todas essas divisões que tem. Todo bem procede de Deus. E aí tem uns subtítulos que às vezes corta o teor da mensagem. Parece que é uma outra mensagem, mas na realidade ela faz parte de uma mensagem única, como o Salmo 127 e o Salmo 128. Na realidade eles se complementam, mas eles estão separados. Todo bem procede de Deus, que é o 127. Aí o outro, temor de Deus e a fidelidade no lar. Mas na realidade é uma sequência do mesmo entendimento, ou da mesma palavra que Salomão queria nos passar. Então nós vamos ler esses dois salmos, um com 5 versículos e o outro com 6, para que a gente possa começar a explanar sobre aquilo que nós queremos. Às vezes a gente tem tanta coisa dentro da gente para poder falar, irmãos. Às vezes eu comento isso com a minha esposa em casa. E nem sempre a gente consegue passar tudo aquilo que a gente tem. Às vezes é uma falha nossa de comunicação. A gente sabe que tem coisas importantes a transmitir, que pode ajudar a outros, e às vezes depois que nós terminamos uma mensagem, uma fala, nós puxa, poderia ter sido mais direto. Parece que não atingiu o objetivo, mas que o Espírito Santo esteja conduzindo essa orientação da palavra nessa noite. O Salmo 127 tem como um subtítulo: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O 128, que é uma sequência. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então é um salmo aonde Salomão, que era um homem, é um dos homens, segundo a própria palavra, mais sábio que já pisou essa terra, nos deixou como um ensinamento de família, especificamente. A gente pode tirar desse salmo muitos ensinamentos sobre a família. A família, óbvio, é uma instituição idealizada por Deus. Ninguém tem dúvida disso. Foi a primeira instituição criada por Deus antes de tudo, depois que Ele formou o homem. Então, o desejo de Deus era que o homem constituísse uma família e ele fosse feliz, realizado. Nem sempre isso tem ocorrido nesses dias. E aí nós podemos entender, a exemplo do nosso corpo, nós temos milhões, bilhões de células que compõem os tecidos, os órgãos, tudo aquilo que forma o corpo humano, são células. A sociedade, ela é formada também por uma célula, que nós chamamos didaticamente como a célula mãe, a célula máter da sociedade, que é a família. Se no nosso corpo uma célula está doente, ela pode contaminar todo o corpo, dependendo dessa contaminação dessa célula. Nós estamos passando uma realidade agora, a nossa filha mais velha, que mora em São Paulo, a igreja tem acompanhado já desde dezembro, ela teve um câncer de mama, na mama esquerda, fez quimioterapia até o mês passado, e amanhã ela vai estar se internando para poder tirar os restos de tecido que ficou do nódulo. Graças a Deus, já fez exames, não tem mais células doentes, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas o nódulo ficou ali, aquele tecido morto dentro do seu seio. E amanhã ela vai estar internando 5 da manhã, 6 da manhã, para poder fazer essa retirada desse tecido, que de alguma maneira começou a proliferar de maneira não funcional dentro do corpo. Então, uma célula com um mau funcionamento pode trazer ou pode acarretar problemas de saúde. E na sociedade, essa célula mãe, essa célula máter, a célula onde tudo começa, a sociedade de Trindade, ela é composta por essas famílias que estão aqui, que nem todos estão, mas tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, e tem outros que ficaram lá. Como está a nossa família? Como está essa célula para compor esse corpo? No caso específico nosso aqui, Trindade, em Goiás, dentro do estado de Goiás, dentro da Federação Brasileira, dentro dos países no planeta Terra. Como é que estão essas famílias? Lá em Gênesis 2, no versículo de número 24, diz que deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus, quando faz as coisas, Ele faz tudo de maneira correta, mas o homem começa a atrapalhar, começa a atropelar os princípios. Davi fez isso, tentou fazer isso muito bem, quando adulterou lá com Batseba. Um pecado vai puxando o outro. Você comete um erro, aí você tem que cometer um outro erro para tentar tapar aquele. Não dá muito certo, você vai para a terceira opção, para a quarta opção, e aí a coisa vai desandando, né? Até o ponto de matar um dos seus comandantes na frente de batalha, que foi Urias, né? Trouxe um homem fiel que não quis nem ir para casa,
Olha, o homem estava lá em batalha, junto com Joabe, junto com o exército de Davi. Davi o chama porque já tinha adulterado, né? E manda que ele vá para casa ficar com a esposa dele, seria normal. Mas ele, em entendimento de que os seus companheiros estavam morrendo em batalha, ele não foi, ficou dormindo lá na guarda. É como na entrada de um quartel tem uma guarda onde tem um grupo de soldados que ficam ali diariamente, todos os dias, ano após ano, substituindo um ao outro. E ele não foi, embebedaram ele, e mesmo assim ele continuou dormindo ali, pela fidelidade dele. Qual foi a solução? Eu tenho que tentar resolver isso aqui de alguma outra maneira. Mandou uma carta com o próprio servo dele, o seu comandante, Urias, e ele entregou a Joabe para que fosse colocado na frente da maior batalha. E realmente esse homem foi morto por um capricho, por um erro inicial de Davi. E ele pagou caro por isso. Ninguém, às vezes, quando nós ouvimos sobre a vida de Davi, queremos ser como Davi, né? Um dos maiores reis de Israel. Mas será que você quer ter a vida familiar que ele teve? Né? Eu, pelo menos, não gostaria de ter. Não quero ter, não faço nenhuma questão. Tá? Então, deixará o homem a sua mãe, o seu pai a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha como é importante a gente ver determinados princípios. O casamento à luz da palavra de Deus, não o que estão hoje nos apresentando. O casamento, ele é heterossexual. É um homem e uma mulher. Querem empurrar goela dentro, cada um conduz a sua vida da maneira como bem entender, depois de adultos. Nós temos vários reis de Israel que bons reis tiveram maus sucessores, e ao contrário também, todos nós temos o direito, nos é facultado o direito de tomarmos decisões, mas por toda decisão que nós tomarmos, nós seremos responsáveis por elas. Eu costumo dizer que o pecado, pensa num troço bom, irmão. Pecado é bom, né? Todo pecado é bom, seja o pecado do adultério, seja o pecado do suborno, seja o pecado lesar o fisco, né? Você está ficando com mais dinheiro, todo ele te dá prazer, mas as consequências dele são, na maioria das vezes, danosas. Aí é que mora o perigo. Então ele é heterossexual, um homem e uma mulher. Ele é monogâmico, é um só parceiro. Deus criou, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, a sua mulher. Monogâmico. Monossomático, uma só carne. Soma, corpo, carne. Mono, uma carne apenas. Ele é uma poliginia, ou seja, é um homem, né, não deve ter várias mulheres. A poliginia é justamente um homem com várias mulheres, e a poliandria é uma mulher com vários homens. Então, nenhum desses dois modelos são os modelos que Deus instituiu como uma família feliz. Existem. Salomão era um exemplo desse, né? Ele estava enquadrado aqui na poliginia, né? Onde um homem com várias mulheres, mas lá no final da sua vida ele diz que nenhuma delas o completou, né? Que ele não se realizou em nenhuma delas. Tinha 1.000 mulheres, poderia voltar a ter relação com a mesma, né? Um ano depois, 3 anos, né? 3 anos, 360, em torno de 3 anos depois, voltaria a ter, mas isso não o satisfez. Então, por quê? Porque o estabelecimento de Deus, ele é imutável. Quando Deus estabelece princípios, esses princípios, por aqueles que seguem, eles acabam se completando neles, sendo felizes. Eu tenho certeza que todos os homens que têm uma esposa,
ou todas as mulheres que têm um esposo, elas conseguem ser felizes. Ao contrário, se ele começar a experimentar outros relacionamentos, ele sempre estará vazio em busca de novas emoções. E não existe controle. Se nós não controlarmos as nossas emoções, nós vamos partir para esse tipo de prática. Salomão tinha 1000 mulheres, e no entanto ele não se completava. Ele diz isso lá no final. Não encontrou nenhuma que o satisfizesse. Salomão era um homem frustrado, embora ele tivesse inúmeras mulheres. A Bíblia, quando nós olhamos esses exemplos depois, algumas pessoas questionaram Jesus, como os patriarcas mesmo tiveram inúmeras mulheres, e eles davam carta de divórcio, às vezes por qualquer motivo, e Jesus voltava lá no texto, lá em Gênesis, no princípio, aonde Deus, né, instituiu que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e uniria a sua mulher. Então esse é um princípio permanente, e todos aqueles que assim andam por ele, acabam sendo felizes. Então a Bíblia, ela não é para nós seguirmos alguns exemplos, mas preceitos. São os preceitos da Bíblia, lá em Gênesis, que nós devemos seguir, e não os exemplos de homens que praticaram coisas que estavam fora dos princípios da palavra de Deus. O 10º mandamento também nos diz que não cobiçarás a mulher, não as mulheres, mas a mulher, significando com isso o quê? Que cada homem teria a sua esposa. Então, nesse sentido, Deus nos deixa muito claro que um homem para uma mulher para um homem. Esse é o princípio de um casamento saudável, de uma família feliz. Se nós fugirmos desse princípio básico, nós começamos a incorrer em problemas sérios. Antes do casamento, nós sabemos que hoje as coisas estão tomando um rumo totalmente fora daquilo que Deus gostaria. Quando qualquer relacionamento acontece antes do casamento, com os jovens, nós intitulamos de fornicação, que é um pecado. Deus não aprova, não está sob a bênção de Deus a fornicação, embora parece que hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, isso é muito comum. Dentro no casamento, né, o relacionamento, ele é o que nós chamamos de adultério, que igualmente é condenado por Deus. Tanto a fornicação do jovem que não é casado, quanto o adultério, um casal casado que jurou fidelidade, né? Você vê que a coisa é tão importante de nós entendermos, se nós queremos levar o nosso relacionamento a bom termo, que tanto um fora ou dentro do casamento, Deus abomina, Deus não se agrada, Deus não dá o seu aval. Mas quando no casamento, o relacionamento sexual já é bênção, é uma ordenança, não vos priveis. Às vezes eu fico me questionando, irmãos, o negócio é sério, né? Você vê determinados casais que, estou falando de maneira ampla, que quando está namorando, eu já tive experiência dessa em muitos lugares que passei, Corumbá, com
parentes que foi morar com a gente, hoje não está mais com essa menina, sobrou uma filha do relacionamento. Pensa numa loucura, irmão, que era um negócio para segurar os dois, né? Ninguém aguentava segurar, tinha que quase colocar a barreira e prender. Aí quando se juntaram mesmo, quando casou, toda aquela atração, aí estava na bênção, podia se relacionar sexualmente, mas parece que desmontou todo aquele interesse. Isso é uma artimanha satânica, é diabólico, porque o que mais Deus quer é que os casais não vos priveis do relacionamento. E a própria palavra de Deus, com todas as nossas práticas espirituais, e aí a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, às vezes nós fazemos as coisas certas de maneira errada. O próprio jejum no casal, né? Deve haver o quê? Deve haver uma unidade, deve haver um compartilhar, um tempo de separação, é o que diz a palavra, e não permanecer por muito tempo, para que isso não venha trazer nenhum tipo de problema no relacionamento. Então, no casamento, é bênção o relacionamento sexual. É tudo que Deus quer que aconteça dentro do casal. E isso é abençoado. Deus está ali. Deus está dando o seu aval. Então não vos priveis. Eu queria separar aqui em 4 fases de uma família. Como é que nós podemos caminhar? Primeiro nós temos o casamento. Nós vamos instituir o casamento. Lá no Salmo 127, no 1 e o 2. Vamos acompanhar aí. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Primeira coisa que nós precisaríamos ou precisamos entender: quem está para iniciar, construir um relacionamento, ele deve ter em mente que ele vai começar agora um relacionamento para edificar uma família, um lar. O alicerce deve ser Deus. Quando nós excluímos Deus, que é aquela corda de 3 dobras, sou eu, minha esposa, mais Jesus, ou a Trindade, né? Não tem o termo Trindade na Bíblia, mas tem, né, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles devem estar incluídos no nosso relacionamento. Amor ou paixão, nós que já passamos por essas fases, lá mais da juventude, né, não segura um casamento, irmãos. Aquele fogaréu sem um alicerce é o que a gente chama de fogo de palha, né? O fogo de palha não é o fogo que você lança em toras de madeira rígida, que vão queimar durante dias, mas rapidamente ela queima e se apaga. Então o casamento, ele deve ser uma instituição sagrada e deve ser convidado Deus para entrar nesse relacionamento, no meio desse relacionamento. O alicerce deve ser Deus, conforme está lá em Mateus 7:24. Deus precisa estar na formação
do lar. Ele precisa estar na formação do lar. Se Deus não estiver, na hora que vier a crise, nós vamos rachar, que é o que a maioria dos casais fazem. É mais fácil abrir, porque eu não vou deixar de ser feliz. É a primeira frase que às vezes vem, né? Eu não vou deixar de ser feliz em detrimento de alguém. Mas quando nós casamos, nós juramos a felicidade do cônjuge. Não é exatamente a minha, a felicidade é a dele. E eu preciso lutar com todas as forças que eu tenho para manter. É bem verdade que nós não temos um entendimento de saber qual vai prosperar ou não, mas se você tiver sobre bases sólidas, o seu relacionamento será frutífero, o seu relacionamento será abençoado. Uma cerimônia de casamento, ela tem tantas exigências. Quando vai se fazer uma cerimônia de casamento, é lista de convidados, é o local, é o cerimonial, é música, quem vai cantar, quem não vai, convites, que tipo de comida, fotógrafos, vários, para poder pegar de várias posições, mas às vezes nós não nos preocupamos em convidar Deus para fazer parte dessa festa, ou dessa família. Nós esquecemos, porque nós temos a convicção que tudo vai dar certo. Porque afinal de contas, nós casamos por amor. Nós amamos o nosso cônjuge, a pessoa que nós estamos nos aliançando com ela. Você já deve ter visto inúmeras vezes casais quando voltam da lua de mel. Nossa, é tudo de bom, né? É a pessoa que Deus escolheu para mim mesmo, né? Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Aí passa 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quando passa, então tudo aquilo parece que desmorona, porque não souberam como administrar. Problemas, todos têm. Dificuldades, todo casal vai ter. Não pensa que não vai surgir dificuldades, mas a diferença ou o diferencial é quando nós temos Deus para poder agir ou trabalhar as nossas pendências. E nós pensarmos mais no outro do que em mim mesmo. Então eu preciso pensar dessa maneira, que todo mundo diz que não casou para separar. Eu não casei para separar, mas muitos acabam não aguentando a pressão. Faltou diálogo, faltou uma unção, faltou óleo, faltou buscar ajuda. Às vezes nós não conseguimos resolver um problema sozinho. Por que não buscar ajuda? Por que não ver alguém que tenha condições de nos dar alguma direção? É possível isso? É possível. Isso é possível. Então Deus precisa ser convidado. Nós precisamos valorizar mais o ser do que o ter. Nós precisamos valorizar mais, né, as pessoas do que os bens. Tem inúmeras histórias, eu não vou contar aqui que leva tempo, de casais que iniciaram a sua vida e a sua prioridade era primeiro fazer o seu pé de meia, como a gente chama. Então nós vamos trabalhar vários anos a fim, com dureza. Não vamos nem viver para ter um patrimônio. Para quê? Depois de um certo tempo de um relacionamento seco, não vai restar mais nada, nem para usufruir, se é que construiu alguma coisa. A vida é para ser vivida no dia a dia. Eu tenho algumas experiências disso, irmãos, né? Alguns sabem, né? Eu sou ainda, porque a gente na reserva não deixa de ser, mas fui militar do Exército, fui transferido em várias partes do Brasil. A minha namorada nunca deixou de ir comigo. Está ali a minha filha Damares, uma das mais novas, né? Nasceu em Manaus. Eu tenho filho em tudo que é estado, né? Tem no Rio, tem em Manaus, tem em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Cada lugar que chegava, a gente botava para quebrar e vinha um menino, né?
Então, quando eu ia transferido, a dona Célia ia comigo, tá? Pisava o solo junto comigo. Lugares difíceis, como Manaus, tá? A Damares nasceu em Manaus, a minha filha que está aqui, né? 2 nasceram no Rio, 1 nasceu em Corumbá. Aí faltou outros lugares, porque eu acho que a idade chegou, não deu mais, né? Mas, senão ia continuar a prole. Mas o que acontece? Eu vi histórias lá acontecendo de colegas que eram transferidos do Rio, por exemplo, a cidade maravilhosa, falou, não, eu não vou para Corumbá, Mato Grosso do Sul, dentro do Pantanal, divisa com a Bolívia, um lugar difícil, muito mosquito, né? Doenças tropicais, se bem que não é isso tudo, mas as pessoas pensam que é desse jeito. Não vou, você vai para lá, arruma casa, arruma tudinho, mobília, leva a mudança, quando tiver tudo pronto, você toca a corneta que eu vou. E aí, já arrumou? Ainda não, está difícil casa aqui. Já arrumou? Não, está difícil, 1 mês, 2, 3, tá, agora não precisa vir mais não, já tem gente morando na casa, né? Então, o casal, ele precisa dividir tudo, ele precisa caminhar na mesma direção, ele não pode um andar para um lado e outro andar para o outro lado. Então, eu preciso valorizar aquilo que tem valor realmente. O meu cônjuge, ele é a coisa mais importante. Eu preciso viver um relacionamento em Deus. Deus precisa fazer parte dessa realidade. Existem algumas prioridades que às vezes nós invertemos. Eu preciso priorizar, por exemplo, Deus. Deus está em primeiro lugar. Mas o meu cônjuge vem depois. Depois vem os filhos, depois os amigos e coisas. Nós tivemos já casais onde a mulher prioriza os filhos em detrimento do esposo. Está errado. Está errado. Porque aí vai chegar na fase que nós já chegamos, eu e a Célia, aí eu quero ver como é que você vai ficar em casa, se você não regou o jardim. Como é que agora você não tem filho para te perturbar o dia todo. Né, Damares? Né? Não tem filho para correr, para quebrar. O dela hoje meteu aqui, o cantinho do olho lá na quina da cama. Está lá, quem vê ele correndo aí vai estar tudo roxo aqui, coisa de menino. Fazer o quê? Criança é assim, criança sadia, que anda, que corre, que tem, né? Se fosse uma criança numa cadeira de roda, não teria esse problema. Mas graças a Deus é uma criança que corre, tem que tomar conta. Mas nem sempre dá também, não dá para você estar de prontidão em cada lugar. Então, é importante, nós devemos adorar a Deus, nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Não vamos deixar isso para tentar fazer isso no futuro, priorizar coisas que não têm valor hoje. Tudo, o nosso relacionamento hoje, irmão, ele é importante para amanhã. Se eu não cuidar hoje, amanhã eu não terei ele. Se eu deixar para resolver esses problemas de relacionamento só amanhã, eu corro o risco de não tê-lo amanhã para poder me relacionar. Então eu preciso cuidar. Então, agora, depois do casamento, tem a chegada dos filhos, que é o 127, o 3 até o 5, né? 127, do versículo 3, 4 e 5. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Os filhos são herança do Senhor. Diz que herança, não, é uma verdade, herança você não faz nada para merecer, você simplesmente recebe. Os nossos pais juntam e passam para nós. E os filhos, diz a palavra, eles são herança, o Senhor nos deu, né? Não é mérito, não é porque você é bonitinho, é bonzinho, você recebeu.
Você recebeu. A herança não pode ser desperdiçada como aquele filho pródigo. A herança, ela precisa ser cuidada. Você conhece famílias que herdaram muitos bens e hoje não tem nada? Deve conhecer aqui na cidade. Quem mora aqui há muito tempo, normalmente quando se mora muito na cidade, conhece a vida da cidade. Então, famílias que eram riquíssimas há anos atrás, hoje muitos devem estar trabalhando para os outros, porque esbanjaram tudo. Então, herança a gente cuida, a gente multiplica. E eu vi uma frase muito interessante sobre esse zelo, né? De quando, eu já passei por essa fase, mas eu não falei essa frase, né? Quando o pai vai levar a filha até o altar para poder entregar para aquele que sequestrou a sua filha dele, né? Ele cuidou com tanto carinho, né? Diz que ele tem que fazer assim, né? Aí ensina aos papais que estão aqui, né? Ele leva a filha até o altar e o cabra está lá esperando, né? Todo bonito, todo paramentado. Aí ele vai dizer assim: toma, é tua, cuida, é minha, né? Então você já dá essa ordem. Será que Deus não está olhando para nós da mesma maneira? Ele vai falar como essa herança que Ele está nos dando para cuidar, Ele vai chegar para mim, para todos os casais, falou: toma, é teu, cuida, é meu. Tá? A responsabilidade de cuidar é nossa, mas na realidade, filhos, não se cuida para mim. Nenhum papai novo, ou já mais maduro, que já tem filho casado, como é o meu caso, tem que entender, e os novinhos parece que não despertaram ainda, né? Os mais novos, bebezinho, criancinha de 5 anos, de 1 aninho, esses não, vai ficar comigo a vida todinha, né? Então, é uma baita de uma mentira. Entenda que você está criando, não para você, mas para Deus e para, né, a vivência dele lá fora. Então nós temos que criar ou cuidar daquilo que é o melhor. Ele é o fruto do ventre. Filhos, antigamente, quando se tinha muitos filhos e as famílias tinham muitos filhos, eram famílias rurais. Famílias rurais. Era investimento, né? O meu avô, eu não sei exatamente, mas eu tinha muitos tios, por parte do meu pai e da minha mãe também, moravam na roça, lá, divisa estado do Rio, Espírito Santo, Bom Jesus, Apiacá, na Campos dos Goitacás, aquela região ali, só para os irmãos terem uma ideia. E era de 10 para lá, mas aí o que acontece? O filho, naquela situação de vida rural, é investimento, é mão de obra, porque quanto mais filho, a fazenda tem vida, né? Cada um tem uma função. Na cidade é despesa, é peso, né? Quando chega um menino, primeiro que nem quer, os casais hoje não querem. Os casais que têm 2 filhos hoje estão em desespero. Se vier o terceiro, não sei o que acontece. Só misericórdia. Mas tem uma irmã, não sei se alguém já viu aqui, a irmã Marlene Guerrato, é uma senhorinha, ela tem uma história muito bonita. O pastor Josué Gonçalves, ela viveu muito dentro da casa dele, e eu vi uma entrevista que ele estava fazendo, e ela casou, né, o marido dela era um cabra raiz, falou: eu quero uma mulher que me dê filhos, eu quero filhos, né? Falou: então é comigo mesmo, vamos começar. Ela dizendo não, né? E tiveram 8 filhos, ela com 36 anos, tinha 8 filhos, e esse camarada morreu num acidente trágico, e ela fala sobre isso, de uma imprudência dele. Então ele acabou morrendo e ela assumiu. Mas o detalhe, quando chegou no 5º filho, olha o entendimento, eles não tinham um entendimento da palavra de Deus. Olha só como é que é importante, irmão. Ela foi dar, ele trabalhava, não sei se ele era caminhoneiro ou trabalhava no trecho, fazendo estrada, alguma coisa assim, ele viajava muito. E ela foi dar a notícia das vindas que ele veio em casa, né? Acabou produzindo mais um, né? Gerou mais um menino. Aí quando ele voltou, falou: eu estou grávida, né? Era o 5º filho.
E ela preocupada em falar para ele que estava grávida agora do 5º filho, né? Falou: não se preocupe, menino, quando chega, quando nasce, já vem com um pão embaixo do braço, né? Esse é o entendimento que ele tinha, né? A minha aqui, a Damares, há poucos dias, eu estou expondo você, Damares, mas é só coisa boa, né? As coisas ruins não vou falar não, né? Aí, ela e o Marcelo dizendo, quando demoraram um tempo para ter os dois, o Adam e o Ian, né? Mas o que eles têm hoje não se comparam com o que eles tinham antes dos meninos, é muito mais. Então Deus abençoa, o menino quando chega, ele já vem com um pão embaixo do braço, ele vem com um alimento, aquele que tem a sua vida alicerçada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz esse aconchego, ela traz essa certeza de que Deus está cuidando de nós. Os nossos filhos, eles são os nossos maiores tesouros, e nós precisamos cuidar deles, irmãos. Precisamos cuidar desses filhos, para que eles possam crescer e nós possamos entregá-los a uma sociedade para melhorar o que aí está. E essa é uma responsabilidade nossa. Lá no Salmo 127, no versículo 4, olha o que: como flechas na mão do guerreiro, assim o filho da mocidade. Agora nós vemos esse pai como um guerreiro, um flecheiro. E aí essas flechas, a gente pode entender ela que o flecheiro, ou o arqueiro, ele carrega as suas flechas, normalmente nas costas, né? É aonde ele coloca para poder tirar. Essa é uma responsabilidade nossa, carregar os nossos filhos. Ele não desperdiça as suas flechas. Cada flecha, né, é uma arma importante na sua mão. Ele não pode ficar jogando ela a ermo, porque ela vai chegar uma hora que vai acabar, e ele vai ficar desprovido das suas armas de ataque. O arqueiro, ele deve lançar a sua flecha no alvo. E para isso nós precisamos o quê? Preparar, nós não podemos desperdiçar. Nós precisamos ensinar o menino, conforme está lá na palavra, em Provérbios 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele crescer, ele não se desviará. É uma responsabilidade nossa. Os filhos crescem. Enquanto eles são pequenos, eles querem estar conosco, né? Eu já tive essa experiência muitas vezes, de sair de casa 4 da manhã, 4 e pouco, bota os quitinhos dentro do carro e amanhece na estrada, gostoso, né? Já fizemos isso várias vezes, morando longe da família. Mas aí começa a chegar aquela fase em que o filho também não quer mais andar com a gente, que o pai é chato, ainda mais se for homem, né? Não leva não, senão as menininhas vão achar que eu sou filhinho do papai. Não, vai para lá, vai, deixa que eu vou sozinho, eu vou para o colégio sozinho e tal. Então tem um momento que eles querem estar conosco, e tem uma hora que nós queremos estar com ele. Hoje eu estou nessa fase, eu quero estar. Tivemos em São Paulo agora, graças a Deus, juntamos os 3 que moram em São Paulo, em cidades diferentes. Lá tivemos ministrando e foi bênção. Tivemos a oportunidade de rever os nossos 3 filhos, né? Então, os filhos grandes agora, né? O casamento começou lá no versículo de 1 a 4 de 127, que é esse que nós acabamos. Se o Senhor não edificar, então quando você começa colocando os seus sonhos
bem alicerçado, como diz a palavra de Deus, você vai continuar lá na frente sendo abençoado. Começou bem, vai continuar bem. Você começou dando prioridade àquilo que é importante, colocando Deus como prioridade, a sua vida vai continuar seguindo o curso normal em Deus. Não é que não vamos ter problemas, mas vamos ter como administrar estas situações. Primeiro nós colocamos o ser, depois nós colocamos o ter, e aí feliz serás e tudo te irá bem. Olha lá no versículo de número 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do vosso ventre o galardão, como flecha, lá do 128, o 3 do 128, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. A mãe é o elo de ligação. Deus, quando instituiu a família, Ele colocou responsabilidades do homem de suprir e segurança, e a mulher de cuidar. A sociedade hoje que nós estamos vivendo é uma sociedade diferente, é uma sociedade que passa problemas muito maiores, porque não segue princípios, e normalmente a esposa divide as responsabilidades com o esposo, e em função disso, a vida se torna corrida e os filhos são terceirizados, o seu ensino. E em detrimento disso, problemas começam a surgir, porque a responsabilidade dessa educação sempre foi da mãe. A mãe é a administradora. Lá em casa, às vezes, quando eu quero me meter, eu não cozinho, um negócio de cozinha comigo é só lavar louça, né? Agora, quando às vezes eu quero me meter em alguma coisa, a Célia já sobe nas tamancas e fala, aqui quem manda sou eu, né? E eu sei que lá quem manda é ela mesmo. Na cozinha ela tem a responsabilidade, né? Então eu administro outras áreas e ela administra a casa. E isso deveria ser assim sempre, porque esse é um princípio de um lar feliz e um lar alicerçado na palavra de Deus. Então o casamento começou bem, né? Ele vai seguir de maneira correta, a mãe ali cuidando e trazendo harmonia dentro do lar. Uma coisa importante, irmãos, que nós perdemos hoje, nós temos perdido a oportunidade de nós sentarmos à mesa. Isso é algo que nós, as nossas famílias, de onde nós viemos, mais famílias rurais, né? Pai, mãe, filhos, à roda da mesa, é um tempo de comunhão, é um tempo de olhar no olho, é um tempo de confraternização, essa alimentação. Hoje nós perdemos isso. De uma maneira geral, as famílias estão no seu corre-corre. É o menino que pega o prato e vai para dentro do quarto para poder estar assistindo televisão ou estar no celular. É a mãe que às vezes nem para comer, está com um prato na mão fazendo alguma coisa. O pai chega numa hora, a mãe em outra. Ou seja, e isso traz inúmeros problemas de relacionamento dentro do lar. Mas ainda há lares que valorizam esses princípios. Então nós devemos buscar a mesa. A mesa é um local importantíssimo, é um local onde nós podemos sentar e podemos conversar. Se nós não fazemos dessa maneira, nós podemos lutar para que isso volte a acontecer. É como um culto doméstico que nós perdemos também. Nós temos algo que nós já há algum tempo
E eu tenho ensinado isso, irmãos, para alguns casais, a oração juntos. Agora, mas não tem tempo. Não, tem. Nós só não fazemos as coisas quando nós não queremos. Quando nós queremos, nós arrumamos tempo para poder fazer, seja de manhã, seja à noite, seja na hora do almoço, seja à tarde. Orar junto, o casal, isso traz afinidade, isso traz relacionamento, isso traz companheirismo. Ah, não, pastor, eu já tentei, mas não consigo. Pois é. Então nós temos procurado passar esse princípio, tem dado certo conosco, tem dado certo comigo, com a minha esposa, de nós pararmos, seja de manhã, ou seja em alguma hora do dia, a gente pega um texto bíblico, lê, né, e ora de mãos dadas, abençoando um ao outro, abençoando a família, abençoando o lar. São princípios como, né, nós temos sempre compartilhado, que eu preciso ter o meu altar, levantar o meu altar na minha casa. Eu preciso ter um lugar para orar, para ler a palavra de Deus, assim como eu tomo café, almoço, tomo um café à tarde, janto, ainda como um pouco antes de dormir, nutrindo o corpo, mas eu esqueço de nutrir o espírito. E aí vamos ficando fracos, e a gente não sabe aonde está o problema, aonde está a doença. O médico não consegue detectar a doença espiritual da insatisfação, do relacionamento quebrado. Então eu preciso romper isso. Aquilo que é bom e que eu ouço, eu vou buscar praticar. Eu vou buscar de alguma maneira fazer. É fácil? Viver é fácil? Nada é fácil, irmão. Haja visto quem está estudando, né, que tem que trabalhar o dia todo, tem que ir para a faculdade, sair 10 horas da noite, chegar em casa 11, meia-noite, acordar às 5 da manhã, 6. É fácil? Não é fácil, é difícil. E ainda tem filho para cuidar, ainda tem esposa, tem esposo, tem todo gerenciar um monte de coisa. Não é fácil, mas eu faço porque aquilo parece que me dá um retorno imediato. E o meu lar, como é que está? Aí nós temos a fase, já estamos terminando, irmão. Temos a fase dos netos, né? A fase dos netos, fase do casamento, fase da chegada dos filhos adultos. Aí você envelhece, né? E essa é a parte mais importante, irmãos, que às vezes os novos não se preocupam com ela, tá? Tá tudo bem, tô jóia, né? Tá tudo funcionando, beleza. No dia de amanhã, Deus não cuida do jardim não, para ver o que é que acontece amanhã. Só vai ter espinho lá e aí fica difícil. Eu acho que fica, né? Eu acho que fica, né? Então eu preciso me preocupar com essa parte que é muito importante. A bênção, ela vai, olha, lá no versículo 5 do 128. Ah, ventinho abençoado, né? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Agora, você que criou a sua família sobre a bênção de Deus, você não só será abençoado, mas você, conforme está lá, no princípio que você criou, sobre bases sólidas, essa bênção vai irradiar, vai sair de dentro do seu lar e vai sanear a cidade aonde você vive, com pessoas de bem, com homens e mulheres que conhecem princípios da palavra de Deus. Então eu preciso caminhar nessa direção. A bênção, ela irradia para a cidade. Deus quer abençoar o Brasil através da nossa família. Quero abençoar Trindade a partir da nossa família. Quero abençoar o planeta a partir da nossa família, quando nós pensamos em missões.
Que tipo de pessoas nós estamos criando? Que tipo de filhos nós estamos entregando à sociedade? Essas perguntas eu preciso fazer. E o que eu posso fazer para mudar o curso dessa história? Um, dois. E o que eu preciso fazer para poder mudar essa história? Eu vou lá na base, começando a ensinar o menino no caminho em que ele deve andar. E como ele é a minha prioridade, Deus me deu e eu vou retornar para ele, né? Essa vida vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. Diz que Davi, ele ganhou o mundo e ele perdeu a sua família, né? Davi perdeu praticamente a sua família. Noé já fez ao contrário. Noé, ele perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. Mas será que nós podemos fazer melhor ainda do que Noé fez? Nós podemos alcançar o mundo através da nossa família, que eu creio que seja o nosso desejo, é formar homens e mulheres de Deus, não apenas bons cidadãos na sociedade, que trabalham dia e noite, que até pagam os seus impostos, mas não podemos afirmar que sejam homens tementes a Deus. E aí ele vai lutar, vai trabalhar, e lá no final da sua jornada, ele vai se descobrir, que só isso não valeu a pena, que poderia ter muito mais. Olha que coisa, diz que os netos, eles são os filhos, né, com açúcar, né? Os netos, ele tem um sabor diferente, porque a gente já não tem a responsabilidade de educar, né, como os pais. Essa minha fase eu já passei. Alguns dizem, inclusive, que avô é para atrapalhar mesmo, é para estragar menino, né? Eu não iria tão longe, mas é para deixar um pouco mais folgado. Então, os netos são filhos com açúcar, né? E às vezes a gente, quando é novo, o dia a dia, né, a luta do dia a dia é complicado, porque você sai, não tem tempo, o menino às vezes aperta daqui, aperta dali, faz coisa que não deveria, e você não sabe como administrar isso de uma maneira correta, porque você tem que descansar, tem que dormir, tem que acordar cedo, tem que trabalhar. O avô já está numa fase mais, né, mais light, mais tranquilo, está numa vidinha mais... Então tem uma frase aqui muito interessante, mas vocês não podem rir não, né? É proibido rir por causa dessa frase aqui. Diz que o avô o avô foi um burro bravo que o filho amansou para os netos montarem, né? Então, o cabra era macho, era ruim de negócio, era bravo, batia por tudo, mas aí o tempo passou, ele foi amansando, e chega nessa idade mais avançada, ele tem toda aquela paciência que lá atrás ele não tinha, né? Então já está com uma paciência, já está com mais tempo para poder investir, para gastar com o neto, para passear. Então o avô foi esse burro bravo que o filho amansou para o neto montar. Então que a gente possa valorizar a nossa família, irmãos. Você só tem essa. Se ela não está muito legal, trabalhe para que ela fique boa, porque família não dá para a gente trocar, né? Diz que o cara pode até trocar de mulher, trocar de marido, trocar de emprego, né? Ele vai arcar com as consequências, mas ele pode fazer isso. Mas trocar de família, eu acho que não dá para poder fazer. Ninguém conseguiu trocar até hoje. A família, ela vai te
perseguir a vida toda. Aonde você estiver, você pode perder o contato com o fulano, mas aquele fulano tem uma família, e a família sabe por onde ele anda, né? Está no Amazonas, está não sei aonde, está lá no Nordeste, ele sempre terá uma ligação. Então, que nós possamos valorizar a nossa família, que nós possamos ter a certeza de que nós estamos fazendo a coisa de uma maneira correta, né? E a palavra de Deus está aí para poder nos ensinar, nos dar a direção de como nós podemos fazer o melhor para termos a melhor família, não a família perfeita. Família perfeita não existe, mas eu posso ter uma família que tenha uma boa resposta, que eu possa ser grato a Deus por ela. E eu, particularmente, eu agradeço a Deus. Meus filhos já estão crescidos, né, todos casados, né, tem aqui que mora junto aqui com a gente, é a Damares, tem mais 3 que estão em São Paulo, em cidades diferentes. Mas eu glorifico ao meu Deus pelos filhos que tenho. São filhos que nos honram. Não sei se eu fiz tudo correto. Poderia melhorar se eu tivesse tempo para poder fazer isso. Tem coisas que eu não faria. Então, hoje nós temos muitos ensinos da palavra de Deus. Tem muita gente que pode nos ajudar. Nós trabalhamos com o discipulado, que pode nos dar uma mão. No nosso tempo, quando tudo começou, lá pelos anos de 76, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci a Célia, né, nós vamos fazer 45 anos de casados, então já tem uma boa quilometragem de estrada percorrida. Não tinha esses acessórios, né, discipulado, esses acompanhamentos, a gente tinha que se virar sozinho. Então hoje nós podemos buscar esse acolhimento de saber até onde nós podemos acertar, o que não devemos mais fazer, para que possamos produzir de uma maneira correta uma família abençoada, para abençoar também a sociedade. Vamos colocar de pé.